Cumprimento a todos com a paz bendita do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. As Escrituras Sagradas nos falam no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 22 e 23, acerca da morte de dois homens, cujas almas tomaram rumos antagônicos, contrários. Lázaro, ao morrer, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu e foi sepultado. E no Hades, levantando os olhos, estando em tormento. Eu inicio hoje uma série sobre este assunto, a vida pós-morte, o estado intermediário dos mortos. Tratando-se dos salvos, no livro dos Salmos, capítulo 116, versículo 15, está escrito: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Os santos que morrem no Senhor vão para o paraíso. É um lugar de bem-aventuranças. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, sim, para que descansem dos seus trabalhos. O ímpio, ao morrer, as Escrituras dizem que Deus não tem prazer na sua morte. Em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, Deus disse: não tenho prazer na morte do ímpio, e sim que ele se converta do seu mau caminho e viva. Vamos focar com mais precisão, primeiramente, o estado dos que morrem no Senhor. Eu disse que eles vão para o paraíso. Porém, ainda não é o gozo completo, porque suas almas, ou os seus espíritos, aguardam pela ressurreição. O apóstolo Paulo foi claro, mostrando que mesmo ele morrendo, a coroa da justiça só lhe seria dada, ou seja, o gozo pleno, naquele dia. Que dia? O dia do arrebatamento. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 8. Quanto a mim, já estou para ser oferecido por sacrifício, e o tempo da minha partida se aproxima. Combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Que dia? Repito, o dia do arrebatamento. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua segunda vinda. O salvo ao morrer, o seu espírito entra em um corpo chamado corpo celestial para guardar a ressurreição. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo inicial, diz que se a nossa casa terrestre, o nosso tabernáculo de carne, dessa casa terrestre, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. O Espírito neste corpo celeste, que é o corpo intermediário entre a morte e a ressurreição, aguarda pela ressurreição. Quando o Espírito juntar-se ao corpo, acontecendo a ressurreição, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo restarão primeiro. Com a ressurreição dos santos e com a transformação dos santos que estiverem vivos, Paulo foi explícito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão, e nós seremos transformados. Os santos de todas as eras subirão para o encontro do Senhor nos ares, passando primeiramente pelo tribunal de Cristo. Está escrito aos Romanos, capítulo 14, versículo 10, que todos nós, tratando-se dos salvos, havemos de passar pelo tribunal de Cristo. Não é um tribunal para julgar quem é salvo, quem é perdido. Pois se tratando do julgamento dos eleitos, não há condenação. Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. É um julgamento de obras para determinar quem terá galardão ou quem apenas será salvo. É acerca desse assunto que falaremos no próximo vídeo. Tem muitas coisas boas para vir. Deus continue nos abençoando.